Olá, eu sou o Andrigo. Você trabalha com transporte escolar? Você sabe qual é o futuro do transporte escolar no Brasil? Antes de começar, eu quero te pedir uma ajuda. Se você puder divulgar esse vídeo para os seus colegas, esse material para os transportadores escolares que você conhece, e se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, segue nossas páginas no Facebook e Instagram. Nós temos material lá, bastante coisa relacionada ao transporte escolar e tudo que possa interessar para o transportador. Com esta paralisação devido à pandemia do coronavírus, nós vimos muitos colegas, muitos transportadores escolares que estão passando por sérias dificuldades, por problemas grandes mesmo. Essa pandemia ela acabou trazendo bem mais que uma simples contaminação por vírus. Ela trouxe o caos econômico financeiro para diversos setores do Brasil e infelizmente o setor do transporte escolar foi um dos mais afetados. Mas o fato é que muito tempo antes ainda da pandemia, eu venho notado que nós estamos pagando um alto preço pela desunião da categoria dos transportadores escolares. A gente precisa, os transportadores precisam estar unidos para enfrentar essas adversidades, né? E para poder gerar oportunidades de crescimento. E quando eu falo estamos passando, ou estamos pagando um alto preço, é porque eu também sou transportador escolar. Eu e meu irmão fomos criados literalmente dentro de uma van escolar. A nossa empresa existe há 34 anos. A nossa mãe, que é uma grande batalhadora, começou a empresa lá em 1986 e ela precisava levar nós junto para fazer as rotas. Então eu fui criado dentro de uma van escolar. Fui criado nesse ambiente de transporte escolar. Nessas mais de 3 décadas, a nossa empresa ela já atendeu mais de 10 mil clientes só no transporte escolar. Foram muitas histórias de superação, de alegrias, né? Teve também muita história de luta, de tristezas, nós erramos muitas vezes. Nós tivemos que nos reinventar e readaptar diversas vezes. E nos tornar referência nesse ramo do transporte escolar. Bem, alguns transportadores, alguns aventureiros no caminho, eles podem enxergar esse negócio como simplesmente um pega aqui, leva lá, pega lá, traz aqui, pega e larga, como se fosse um serviço de transporte qualquer. Mas nem de longe o transporte escolar ele se compara a isso. O transporte escolar é algo muito maior, né? Os transportadores carregam todos os dias o bem mais precioso que existe nas famílias. A gente carrega uma responsabilidade enorme. Inclusive os transportadores escolares eles movem a educação de um país. A engrenagem da educação do país ela só funciona quando o transporte funciona. E o transporte escolar faz parte da engrenagem da educação desse país, né? Mas há muito tempo a gente vem notando que o transporte escolar, o transportador escolar está cada vez menos valorizado. Cada vez está perdendo o valor, está perdendo a sua credibilidade no mercado, né? Eu confesso que isso me entristece muito. E por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é lamentável a gente ver que trabalhadores que, assim como eu, levantam cedo de manhã, batalham, dão duro, né? Estão vendo todo o seu negócio indo por água abaixo. E por outro lado, eu fui criado, né? Eu fui criado com isso, então isso é uma coisa que faz parte da minha vida. E acredite, tudo isso tem reflexos que vêm de muito antes da pandemia. Hoje, por exemplo, uma boa parte dos nossos colegas não vê o negócio como uma empresa, né? Não administram o seu negócio como um empreendedor. Muitas situações acabam não conseguindo prever cenários, possibilidades, né? Numa visão geral acabam não conseguindo prospectar melhoras para suas empresas, atualizar a frota, trocar o seu veículo, A grande maioria, grosso modo, está trabalhando hoje para comer amanhã. Isso está errado. O transportador escolar precisa
ter a oportunidade, ter a possibilidade de adquirir um veículo novo, de a cada 5, o prazo estipulado aí, 5 a 10 anos, trocar o seu veículo, trabalhar com uma frota nova, melhor para a sua segurança, melhor para a segurança dos seus clientes. O esforço e a dedicação de cada um, ela precisa gerar resultado equivalente. A gente não pode trabalhar, dar um duro danado e não ser valorizado da forma que está sendo hoje. Não existe possibilidade alguma de empresa nenhuma, e por menor que ela seja, crescer no mercado que não acompanha, que não cresce, que não se atualiza, que ao invés de estar gerando emprego, por muitas vezes está deixando o próprio dono, o próprio transportador desempregado. É urgente a necessidade de se administrar esse negócio, né, para que as empresas possam crescer, sustentáveis, organizadas. E quando eu falo em crescer, eu não quero me referir em crescer em tamanho. De repente pode ter transportador que vai me dizer, não, mas eu não quero crescer, eu quero continuar como está. Tá ótimo, com uma van, com 2 vans. Não precisa crescer em tamanho. Quando eu me refiro a crescer, é crescer em qualidade, em técnicas. A empresa pode crescer nesse sentido. Ela não precisa atender 1000 clientes. A partir desse momento que uma empresa decide crescer em qualidade, em se estruturar, em administrar o seu negócio, a visão de crescer em tamanho vai ser só uma opção. Um forte exemplo de que se todos estivéssemos unidos, se as empresas de transporte estivessem unidas, estaria numa condição muito melhor do que está hoje. O exemplo disso foi essa pandemia de agora, né, que pegou a categoria completamente desamparada, desorganizada, como uma grande maioria. Nessa ocasião, a gente começou a ver uma breve união, né, algumas trocas de informações. Né. A questão é que não adianta a gente perceber que precisa de união e precisa de mudança somente quando a água bate na retaguarda. Né. A gente precisa mudar para que o futuro seja escrito de uma forma diferente. Só que para ser diferente, tem que haver a mudança, tem que acontecer agora, não adianta ser depois. Daqui a um ano a gente vai agradecer por ter mudado hoje e não por ter que mudar e aguardar os resultados virem ainda. O problema foi que no final de uma crise financeira muito grande, veio lá de 2008 e ela pegou todo mundo. Quando a crise estava querendo ir embora, as empresas, as pessoas estavam tirando o nariz para fora da água, agora em 2020 entra a pandemia e foi choque em cima de choque novamente. Mas o que acontece é que esse surto, essa situação, ela vai abalar muito o nosso mercado, fazendo com que muitos transportadores, infelizmente, não resistam, não consigam resistir a essa queda. Eu estou enxergando um ramo todo indo por água abaixo e eu fico muito triste com isso, pois eu cresci fazendo isso, isso faz parte da minha vida. E eu sei que muitas pessoas vão acabar encontrando outros meios para gerar renda, né, nesse período, mas eu quero te convidar para usar esse tempo para você se transformar e voltar mais forte quando isso tudo passar. Eu adoro isso que eu faço. Eu confesso que eu sou completamente apaixonado por esse negócio, por isso tantos anos foram de buscas por melhorias, por conhecimento, né? E não só porque isso fez parte de toda a minha vida, é pelo valor imenso que eu vejo nesse serviço. Né? Após a gente vê o desespero de muitos colegas, nós tomamos uma decisão. Eu e o meu irmão, nós trabalhamos em conjunto na nossa empresa há um tempo, e a gente decidiu que esse ano ele viria para mudar nossos objetivos, mudar um pouco o nosso foco. Em frente a todo esse cenário que eu descrevi, a situação que os transportadores estão passando, né, e a infelicidade que isso me trouxe, nós decidimos usar esse período para fazer um levantamento de todas as coisas boas que a gente conseguiu conquistar e que a gente conseguiu adquirir nesses 34 anos de existência do nosso negócio,
e montar um material de apoio para o transportador escolar, com vídeos, dicas, material para download, enfim. Nós sofremos muito, eu sofri muito com a falta de informação, com a falta de onde buscar as informações, falta de ferramentas. Muitas das coisas que a gente conseguiu e tem hoje foi buscando, inventando e tentando criar, porque a gente não conseguiu, não tinha isso, não conseguimos isso ao longo do caminho. Mas eu não quero que mais colegas passem pela dificuldade que eu passei. O nosso caminho teria sido muito mais curto, muito melhor, se alguém tivesse dito, ou se nós tivéssemos onde buscar o atalho. E é esse o caminho que eu quero passar, isso que eu quero passar. As dificuldades que a gente passou e que muitos transportadores não precisam passar por isso mais. Sobre a oportunidade, o importante é a gente aproveitar todas as oportunidades que surgem no caminho, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Nós temos oportunidades a seguir, né? Ou deixar de seguir determinado caminho, porém todas elas requerem uma decisão, uma mudança e uma transformação. E eu quero te convidar para continuar acreditando nesse ramo, que isso tudo vai passar e que você possa, ao final disso tudo, voltar mais forte ainda. Tem um texto que eu li, que ele é do Albert Einstein, que é uma ideia muito legal e ela é muito propícia ao momento que nós estamos vivendo agora. Na ideia dele, ele diz que ninguém pode pretender que as coisas mudem se sempre for feita a mesma coisa. Na ideia de Einstein, a crise é a melhor das bênçãos que pode ocorrer para as pessoas e para os países. Olha só que ideia dele, né? E é uma coisa muito interessante, porque a crise ela traz progressos. A criatividade ela aflora ela nasce da angústia. Como o dia nasce da noite, né? É na crise que nascem invenções, que nascem soluções milagrosas, que nascem grandes descobrimentos e se montam estratégias magníficas. Segundo Einstein, quem atribui o seu fracasso à crise, ele está se sabotando a si mesmo. Ele está respeitando mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise, segundo ele, é a crise da incompetência. Tá? Que sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida vira uma rotina e uma lenta agonia. E é verdade, ninguém muda se não vê necessidade. Sem crise não há mérito algum. E é na crise que se aflora o melhor de cada um. Eu achei muito interessante, muito legal essa ideia do texto do Einstein. Resolvi postar aqui porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. É até uma ideia de esperança para a gente saber que isso tudo mais para frente vai ter um outro caminho. Se você vê e enxerga esse cenário da mesma forma que eu e está disposto a me ajudar para melhorar, para a gente poder melhorar esse mercado como um todo, né, e me ajudar nessa transformação, eu quero te pedir uma coisa muito simples: que acompanhe nossos canais, se inscreve, curte o vídeo e compartilhe isso com os colegas de profissão, com os transportadores escolares, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo, se beneficiar das coisas que nós vamos passar. E eu quero que você saiba que só com a consciência de todos, né, só com todos unidos nessa causa, a gente vai conseguir mudar o rumo do transporte escolar no Brasil. É preciso a união de todos, é preciso o comprometimento de todos e que todos estejam conscientes disso, para que o rumo possa mudar daqui para frente. Se gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha lá com seus colegas e aguardo você no próximo. Obrigado!